Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Sim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, está dizendo assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está dizendo assim no versículo de número 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que é um coitado, miserável e pobre, cego e nu. Olha o conselho de Jesus: aconselho-te de que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu compreendo e castigo a todos quanto amo. Aleluia. Ou melhor, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E o último versículo está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu quero que você ponha a sua Bíblia aí, por favor, na cadeira que você está, o seu iPad, seu telefone. E aquele que compreende que esta palavra ela é propícia para a sua vida, aplauda o Senhor Jesus nesta noite. E pode tomar o teu assento, por favor, no nome maravilhoso de Jesus. Queridos, só para nós, antes de começar a pregar, eu quero aqui, de antemão, agradecer mais uma vez pela confiabilidade que o pastor Aguinaldo, a pastora Elane, eles têm acreditado na nossa vida. E eu quero agradecê-los aqui de público, mais uma vez, diante dos irmãos da igreja, por esta permissão que Deus me concede, que eles também abrem a porta e concedem esta tribuna, este lugar que nós temos que ter muito tremor e temor para estarmos aqui à frente, para ministrar qualquer que seja a palavra, porque a palavra que tem que ser falada aqui é a palavra de Deus, e nós temos que estar com tremor, com responsabilidade e com temor diante do Senhor. Mas eu também não poderia, queridos, e eu lutei comigo mesmo, mas obedecendo à vontade soberana e maravilhosa de Deus, para que primeiro com a minha vida e para com a vida de vocês, porque eu creio primeiro que antes que alguém venha expor a palavra de Deus, Deus tem que mostrar a ele qual é a necessidade dele pessoal e qual é a necessidade dos ouvintes pelos quais vão estar ouvindo a palavra. Então essa palavra que eu vou ministrar a vocês, quer seja em poucas palavras, não minha, mas a palavra do Senhor que Ele colocar nos meus lábios e no meu coração, e já falou comigo primeiramente, quando eu preparava, eu tenho plena certeza que é a vontade de Deus para a sua vida, que é a vontade de Deus para a minha vida. E com certeza Deus já preparou o ambiente, tanto físico como espiritual aqui deste lugar, para falar com você e para falar comigo. Certamente, como o profeta Isaías mesmo mencionou, no capítulo escrito, se não me engano, 55, eu creio que é ele diz que a palavra do nosso Deus, ela não vai voltar para o Senhor vazia, ela vai fazer o que apraz. Então eu tenho certeza que se não todos aceitarem a palavra de Deus aqui, alguns aceitarão, e Deus fará a vontade dele no nosso meio. Louvado seja e exaltado o nome do Senhor. Mas amados, eu muito me maravilho com o Senhor, não pelo medo que eu tenho da palavra, mas pelo temor que eu tenho das entrelinhas da palavra do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, e segundo o escritor aos Hebreus, que eu creio que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz.
A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ainda que você venha lê-la lá naqueles livros chamados proféticos do Antigo Testamento, e principalmente o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel, e você quando escuta falar de animais e do último, do quarto animal, daquele quarto ser, que Daniel tem a visão e ele é indescritível porque ele não tem nenhuma formosura, ele não tem nenhum aspecto inteligível de animal, e ele vê que é um monstro comparado à magnitude que será do anticristo na grande tribulação, talvez causa um medo em nós. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus não venha só causar medo em você, mas que ela possa causar temor para a mudança da sua vida. Aleluia. Que a palavra de Deus possa causar temor ao ponto, da mesma forma que quando o homem de Deus recebia a revelação do Espírito do Senhor lá no Antigo Testamento, e quando eu olho aqui para o Novo Testamento, mais especificamente falando desta carta maravilhosa, deste escrito maravilhoso chamado Apocalipse, que João não aguentou ficar de pé, mas ele se prostrou diante da grandeza de Jesus. Que a palavra de Deus não só cause medo em você, temor em você, mas ela cause mudança na sua vida. É para isso que Deus deixou a sua palavra, para que ela mude o meu coração, a minha vida, o meu raciocínio, não só a parte espiritual, como diz capítulo 4, versículo 12, falando da palavra de Deus em Hebreus, mas que ela mude tanto a parte espiritual como também o seu corpo, você por dentro e por fora. Que a palavra de Deus mude a minha e a sua vida para a glória de Deus. Quem compreende essa verdade, diga amém nesta noite. Glorificado seja o Senhor. E pela preciosidade da palavra de Deus, e quando nós estudamos mais a fundo a história, o contexto histórico, o contexto bíblico, nós realmente destacamos e vemos o temor das pessoas em receberem pelo profeta a palavra, receberem pelas pessoas a palavra. E aqui nós nos deparamos com um momento muito maravilhoso, quando João ele recebe do próprio Jesus na ilha de Patmos, na ilha do exílio, na ilha onde as pessoas eram exiladas e cobradas por algum fato que ela havia feito contra o império ou pessoas, e ali ela não saía mais, porque era chamada a ilha do exílio, a ilha da punição. E João estava ali, nós sabemos muito bem, não foi porque matou alguém, não foi porque roubou de alguém, não foi porque defraudou nenhuma lei que nós podemos dizer do império, mas porque João estava pregando o evangelho. João estava falando de Jesus, e nós sabemos muito bem, quando nós estudamos a palavra, que o império, ele endeusou, o império romano endeusou os seus imperadores. César declarou que ele era o próprio Deus, ele era a própria divindade. Nós sabemos muito bem quando nós estudamos isso. E João foi colocado em Patmos porque pregava um evangelho que era contra, podemos dizer, o Deus, o rei, o imperador daquela época. Mas, amados, diante de todas essas coisas, ele não desistiu de servir ao Senhor, ele não desistiu de louvar ao Senhor. E aí foi num momento crucial da sua vida, no momento mais difícil, no momento de mais aperto, é que o Senhor apareceu a ele em visões e começou a desvendar este livro chamado de Apocalipse, no inglês Revelation, das revelações. E ele teve revelações tremendas de coisas que estavam acontecendo, que iria acontecer num futuro bem próximo, mas num futuro bem distante aconteceria também. E quando nós adentramos aqui neste capítulo de número 3 do livro do Apocalipse, e também no anterior, no capítulo de número 2, nós percebemos que Jesus aparece para ele, não aquele Jesus sofrido, não aquele Jesus com marcas, não aquele Jesus ensanguentado, sofrido, mas aqui no capítulo 1, Jesus aparece com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Aleluia. E aí ele começa a ter uma visão do Jesus glorificado. Os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, vão nos mostrar um Jesus sofredor, um Jesus que passa açoites, que passa xingamentos, que passa desprezo, que é humilhado, que é levado à cruz sem mesmo ter feito alguma coisa contra alguém. Um Jesus sofredor, mas agora ele tem a visão que o Senhor mostra para ele de um Jesus vitorioso, de um Jesus glorificado, de um Jesus coroado de glória, de um Jesus que tem todo o poder, que tem o
o cetro equidade na sua mão, enfim, de um Jesus que é vencedor pelos séculos dos séculos, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para louvar este Jesus que é vencedor, amém? Ninguém quer louvar ninguém que perdeu, ninguém quer servir ninguém que só anda perdendo. Você quer andar atrás de alguém que nunca dá bem na vida? Não. Você quer seguir o exemplo de alguém que jamais fez alguma coisa boa em benefício de si mesmo e das pessoas? Não. Você não quer ler nenhuma ideologia ou filosofia de alguém que não pode acrescentar na vida de alguém alguma coisa. Mas nós estamos seguindo a Jesus, porque Jesus jamais perdeu uma batalha. Nós estamos servindo a Jesus, porque aparentemente para os judeus e para o ímpio e para o Império Romano, Jesus pode ter perdido na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e Ele é vencedor da morte, Ele é vencedor do inferno, Ele é vencedor da condenação e venceu a morte no nosso lugar. Se Ele venceu no seu lugar, aplauda com entusiasmo o nome dEle nesta noite. Glória a Deus, aleluia. E aí Jesus começa a mostrar para João quem ele é. Mas também Jesus quer mostrar aqui no capítulo 2 e 3 da realidade do povo dele, que está seguindo ele, quem ele é. Interessante que nós temos que destacar aqui nesta noite, queridos, que Jesus ele nunca falhou, que Jesus ele nunca perdeu, e que Jesus, queridos e amados irmãos, jamais vai falhar no decorrer da nossa história, enquanto estivermos aqui, da história que o Deus Todo-Poderoso escreveu na face dessa terra. E aí ele começa a mostrar a história, aqui nos fala das igrejas. E nós bem sabemos que o nosso Jesus, ele pega coisas cotidianas. Você já ouviu das parábolas ou não? Claro que sim. Você já ouviu falar de árvores que Jesus pegou exemplos? Você já ouviu falar de situações de leis que Jesus pegou? Você ouviu falar de fariseus, de doutores da lei, de saduceus, de sacerdotes? Você ouviu falar de samaritanos, de outros povos, de sirofenícios? Você ouviu falar de tantos outros povos que no cotidiano de Jesus, ele pegava aquela situação, ele pegava aquele tipo de material, aquele tipo de natureza, de alguma coisa que estava ao derredor dele, para quê? Para ensinar uma verdade do reino de Deus. E a palavra do Senhor nos fala, queridos, que Jesus então, ele pegou do contexto pelo qual vivia algumas igrejas. Qual foi o contexto, pastor? O contexto da chamada Ásia Menor. E ele escolheu naquele contexto pelo qual os apóstolos haviam adentrado, pregado o evangelho, falado de Jesus, 7 igrejas. Eu não estou aqui para falar das 7 igrejas, porque são estudos maravilhosos. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda, ou talvez amanhã o dia do domingo todo, porque a palavra de Deus por si sozinha, ela fala, porque ela tem muita preciosidade, é uma fonte inesgotável para nós podermos entender. Mas só gostaria de falar a vocês que toda esta mensagem que Jesus vai pegando da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, da igreja de Sardes, de Filadélfia e da última igreja que nós lemos, chamada Laodiceia, Jesus, ele traz a realidade das igrejas naquele exato momento. Mas ele também traz uma realidade, irmãos, para algo que aconteceria futuro na igreja, que não pararia somente naquela idade pelo qual a Ásia, das igrejas da Ásia Menor estavam, mas traria uma realidade para as igrejas futuras e chega até os nossos dias. Se nós começarmos a ver cada igreja antes dessa última que nós lemos aqui, nos mostra uma realidade das igrejas. E amados irmãos, muitos falam e pregam, e eu concordo, que a igreja de Filadélfia é um modelo, é uma maravilha se as igrejas vivessem como Filadélfia, mesmo tendo falhas, mesmo tendo debilidades, mesmo mostrando, abrindo a sua intimidade para demonstrar para o Senhor Jesus, e ele falando dessa intimidade que a igreja de Filadélfia é, com coisas negativas, mas ressaltando as positivas.
Todos nós que somos cristãos, queríamos que este modelo de igreja fosse o nosso modelo de igreja. Porque esta igreja de Filadélfia, ela tem a ver com um século chamado século do avivamento, 1750, quando começa lá na Europa aquele grande avivamento, pelo qual pessoas se levantam, contrastando e indo contra as coisas que a igreja morta estava vivendo, que a sociedade que pressionava a igreja queria recuá-la, acuá-la, colocá-la no canto e ela não aparecer e demonstrar o que é o reino de Deus. Aí homens como Zwinglio, Martinho Lutério, como tantos outros se levantaram e eles começaram a proclamar que a salvação é pela fé. Ninguém precisa de comprar salvação, ninguém precisa, não é verdade, fazer barganha com Deus. A igreja, ela não é um canal para vender a salvação, ela não é um canal para fazer com que as pessoas, por causa dela, que condena, que liga no céu, não. Mas a igreja estava se levantando por aqueles reformadores para dizer: a igreja sim é a representação de Deus, mas é Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que renova. Jesus já pagou o preço e você não precisa de pagar o preço pelo perdão dos seus pecados. Então é a igreja que expandiu. Se o evangelho está aqui na América hoje, se desceu até o Brasil, podemos e vamos dar graças a Deus por algo no passado que já passou. Qual foi? A época que esta igreja da Filadélfia marcou no futuro dela, mas no nosso passado. E eu tenho uma palavra para dizer a vocês, eu prometo não demorar, que nós, amados, é bom ler a palavra sim, é bom entender o princípio da igreja de Filadélfia, que é um modelo maravilhoso para a igreja continuar fazendo missões, sendo renovada, viver num clímax maravilhoso. Mas nós não podemos continuar vivendo de coisas passadas. Nós não temos que viver da nossa experiência passada. Talvez você se converteu há 10 anos atrás, há 20 anos, há 30, 40 anos atrás e se lembra. Isso é bom para aflorar a sua fé. Mas isso não é tudo, porque o crente não tem que ficar vivendo o passado. Será que é só o passado que foi bom para a nossa vida? Só o dia que nós aceitamos Jesus que foi bom? Só o dia que nós casamos com a esposa e os esposos com as esposas com o esposo? Será que esse dia que foi só bom? Será que o dia que o teu filho nasceu que foi bom? Será que o dia que você comprou o teu primeiro carro novo é que foi bom? Será que o dia que você chegou aqui na América que foi bom? Será o dia dos teus 20 anos ou dos teus 15, da tua juventude que foi bom? Irmãos, eu tenho uma palavra para você. Vamos nos despertar nesta noite, porque Deus quer que nós vivamos o nosso presente e Deus quer que nós projetemos os nossos olhos para o futuro, que a palavra de Deus quer que nós estejamos para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E aí, o Senhor nos faz entender que a igreja que nós estamos vivendo, irmãos, vamos nos despertar. Não é a igreja de Filadélfia. Ninguém está vivendo maravilhas do avivamento. Ninguém está vivendo na maravilha de um grande derramado do Espírito Santo. Isto é mentira. Nós não estamos vivendo nada de derramar de Espírito Santo. Nós não estamos vivendo no clímax de Jesus ter que voltar agora e a igreja está totalmente preparada. Nós estamos vivendo nos dias da igreja chamada Laodiceia. E os dias da igreja Laodiceia, que eu vim aqui nesta noite para te falar, são dias muito melindrosos na face da terra. Meu Deus. O fato de ter igrejas grandes e cheias no sul dos Estados Unidos, no centro-oeste, no leste, e algumas igrejas que nós possivelmente podemos dizer são igrejas grandes por terem 200, 300 membros. Isso não é o fato da igreja estar vivendo no maior clímax espiritual, almejando a volta de Jesus, está totalmente preparada para a volta de Jesus. Nós estamos vivendo, queridos, num momento muito melindroso, porque esta sétima igreja chamada Laodiceia é a igreja dos dias finais, que João teve a revelação. Sabe como ela é? Eu te dou as características dela agora. Aqui está dizendo que o anjo da igreja de Laodiceia escreve. Isso diz o que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aqui está 2 pontos. Agora começa a falar sobre ela.
Então Jesus começa a falar quem esta igreja é destes dias atuais, que foi naquela época, preste atenção, da Ásia Menor que essa igreja foi fundada, mas é uma palavra profética que está se cumprindo nos nossos dias. Ele começa dizendo que a igreja de Laodiceia é, 2 pontos, eu conheço as tuas obras. E aqui está dizendo que tu não é nem frio e tu não é nem quente. Olha que coisa interessante, querido. Se nós começarmos a decorrer coisas, como eu disse aqui no começo, você está ligado na minha palavra, do cotidiano de Jesus, Jesus não está usando esta analogia, esta comparação à toa, de dizer que a igreja não é nem fria e ela não é nem quente. Por que disso, pastor? Porque Jesus conhecia o contexto de outras cidades que estavam ao derredor da cidade de Laodiceia. Frio está falando de uma cidade chamada Colossos, que tinha fontes de águas cristalinas e frias, de águas que todos queriam beber, de águas que todos queriam colher, porque era uma água potavíssima, e ela dava condições da pessoa sobreviver com essa água. Então todo mundo que morava em Colossos, quando via as fontes de água vindo para alimentar em relação à água, vinha para matar a sede da cidade, todos queriam pegar daquela água, provar e viver daquela água, porque era uma água maravilhosa. Identificava aquela cidade como uma cidade de águas frias, águas que todos aqueles que vêm do deserto querem tomar dela, querem saciar a sua sede. Então, quando todos olhavam para uma das características de Colosso, é que Colossos tinham águas frias, águas maravilhosas. E como é bom beber uma água fria, não é verdade? No invernão, no calorzão, no verãozão, é bom. Mas quando Jesus diz, olha Laodiceia, tu não é nem igual a Colossos, e tu não é nem igual Hierápolis. Hierápolis era outra cidade, escuta bem, que estava um pouquinho retirada. E esta cidade se identificava com uma coisa interessante. Era uma cidade termal. Era uma cidade que brotava fontes de águas termais. Fontes de água que, quando as pessoas queriam ser curadas de alguma enfermidade, elas iam até aqueles poços termais e ali eles se banhavam. Lembra de água de Lindóia? Quando as pessoas vão ali naquelas fontes termais, elas vão porque elas sabem que aquelas águas são águas medicinais, são águas boas. Mas quando Jesus que revela para João e fala da igreja de Laodiceia, que é a igreja atual, que é a igreja que eu e você estamos inseridos, infelizmente, mas eu louvo ao Senhor que felizmente também, porque Jesus essa noite está nos levantando aqui para poder entender que Ele quer falar conosco, para nós não ficarmos do mesmo jeito. Jesus quer despertar a igreja, para a igreja se posicionar e esperar a sua volta, porque Ele está às portas para poder buscar a igreja. Aleluia! Glória a Deus. E aí, se não é igual a Colossos, se não é igual a Hierápolis, é igual a quem? Essa igreja. Essa igreja é igual à característica que ela está demonstrando ser. E diz que a cidade de Laodiceia, escuta bem, ao sul dela existiam poços. E as pessoas tentavam usufruir dessa água, mas canalizavam os poços. E pelo fato do sul dessa cidade, um pouquinho retirada, faziam canaletas para poder levar água para matar a sede do povo. Quando essa água chegava, escuta bem, até o lugar dela ser colhida pelos moradores de Laodiceia, esta água chegava morna. E quando as pessoas coletavam a água, naquela ânsia de matar a sua sede, naquela ânsia, não é, de se sustentar com a água, porque é importante para o nosso corpo, aquelas pessoas davam a primeira golada, e elas sentiam que era água morna. E eu quero só fazer um exemplo para você aqui nesta noite. Você, quando pegou uma garrafinha de água, você tomou uma água morna, qual foi
o gosto que veio na sua boca, qual foi, né, a satisfação que você teve, qual foi a experiência que você teve. Eu creio que na maioria das vezes quando você toma uma água morna, ela causa uma indisposição em você, ela pode causar até uma diarreia, ela pode causar uma náusea em você. E quando Jesus, usando todo esse contexto histórico, geográfico, físico, Jesus estava dizendo: Laodiceia está como as suas águas termais. Ela não quer ser nem Colossos, ela não quer ser nem igual a Herápolis, ela quer ser igual àquilo que realmente ela representa. Ela quer ser uma cidade, ela quer ser uma igreja pelo qual todos que tentam provar das suas águas vão provar águas mornas, mas essas águas mornas vão causar dor de barriga, vão causar vômito, vão causar alguma coisa sendo jogada para fora. E Jesus então declarou: olha, Laodiceia, porque você não decide ser nem para a esquerda, nem para a direita, e se coloca sempre na indecisão. Você se acha sempre autossuficiente, você se acha sempre grande, não depende de mim. Olha o que eu tenho para te dizer: você não é quente, você não é totalmente frio. O que você diante de mim vai ser? Eu vou então vomitar você, porque todas as vezes que eu olhar para você e tentar analisar como você indigesta ao meu estômago. É isso que Jesus está dizendo. Você indigesta aos meus olhares, na minha maneira de aceitar você. Querido, isso tem a ver com a igreja atual, tem ou não tem? Eu gostaria nesta noite de ser a boca de Deus para falar com você que nós somos impacientes se passar 5 minutos no culto. Nós somos impacientes se o pastor pegar uma mensagem dura. Nós somos impacientes e acima de tudo foi a palavra que Deus me deu, eu vou entregar nesta noite. Aleluia, Jesus. Nós somos insensíveis. Deus. Porque nós achamos que o dolinho no nosso bolso, que o nosso trabalho, que o nosso green card, a nossa cidadania, a nossa posição estável, como a igreja de Laodiceia, a igreja atual, ela, aleluia, não pode ser tocada pelo Senhor. Ela não pode se humilhar diante do Senhor. E foi a palavra que Deus me deu. E eu quero ser bem rápido, porque eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou entregar de acordo com aquilo que foi me dado o tempo. Eu quero te dizer, a igreja de Laodiceia se resume. Ela tem características que definem ela negativamente. E aqui você não vai perceber nenhuma promiscuidade, nenhuma idolatria. Você não vai perceber nenhum problema de adultério, de sexualidade, mas você vai perceber um problema que está acima de toda a imoralidade, um problema que está acima de toda a idolatria. Sabe qual que é? A igreja de Laodiceia era uma igreja insensível, era uma igreja autossuficiente, era uma igreja orgulhosa. E quando nós não somos sensíveis, quando nós não dependemos de Deus, quando nós, queridos, nos orgulhamos daquilo que nós somos, e Deus não é mais o centro da nossa intimidade, sabe o que acontece? Jesus faz como isso aqui: porque você não é quente e você não é fria, você é insensível, você é morna, eu vomitar-te-ei da minha boca. Não tem mais lugar para você comigo, não tem mais lugar, aleluia, diante dos meus planos para você. Será que esta igreja que nós queremos ser vista pelo perfil de Deus? Será que essa igreja de Laodiceia, que tem a ver com a nossa história atual, essa igreja que nós queremos ser, queridos? Essa igreja que nós queremos nos encaixar? Ou a partir desse louvorzão, quando voltamos no próximo, ou amanhã cedo da sua igreja, ou à noite, orava, com a hora do seu culto, você se posicionar de uma maneira diferente. Eu quero me humilhar diante de Deus, porque o orgulho não tem lugar na minha vida. Eu quero ser dependente de Deus, porque eu não posso ser autossuficiente do meu dólar, do dólar que eu ganho. Eu não posso ser autossuficiente do trabalho que eu trabalho. Tudo vem de Deus, tudo procede de Deus. É Deus que me dá o trabalho, é Deus que me levanta, é Deus que me faz deitar, é Deus que me faz ver, é Deus que me faz me agasalhar, é Deus que me faz ter o carro, é Deus que me dá uma voz para pregar, para cantar, é Deus que me dá a mão para louvar. Eu dependo de Deus, eu quero ser sensível, porque Deus é o centro da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Podemos até nominalmente, escuta bem, Aleluia.
Estamos vivendo a era da igreja de Laodiceia. Mas se nós nesta noite decidirmos não ser como Laodiceia, com todas as suas características, Deus vai mudar o nosso quadro nesta noite. Deus vai nos colocar como uma igreja poderosa, porque nós temos a unção do Espírito Santo na nossa vida. Deus vai nos fazer uma igreja rica de bens materiais, porque toda a provisão vem do Jeová Jiré, o Deus que nós servimos, o Deus que nós prostamos, e dizemos para Ele: Senhor, primavera, verão, outono e inverno, eu dependo só do Senhor. Aleluia. Tu és o meu provisionador, Tu és o meu pastor, e nada no Senhor me faltará. Quem pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Para terminar, eu tinha muito mais coisas para falar. Para terminar nesta noite, eu queria dizer a você que infelizmente a igreja de Laodiceia, por ser uma igreja que se considerada autossuficiente, por causa do meio, tinha muito mais coisa para falar aqui. Por causa do meio que ela vivia. E você vai perceber isso. Porque a cidade, o que o mundo secular influenciou. Tem outra palavra para dizer a vocês aqui, exortativa nessa noite. A igreja de Laodiceia, do presente momento, está uma igreja secularizada. A igreja que você vive está secularizada, irmão. Porque é o mundo que está entrando dentro da igreja. Não é a igreja que está indo lá no mundo para mudar o mundo. Aqui. Eu não tenho tempo para falar. Mas a igreja de Laodiceia estava aqui falando: rico sou, de nada eu tenho falta. A igreja, quando adquire templos, quando tem um determinado número de membros, uma determinada arrecadação, uma quantidade de líderes, as divisões, isso tudo é bom, isso tudo é maravilhoso. Mas infelizmente o orgulho tem batido no coração de muitas igrejas por aí. E elas estão não só nominalmente sendo chamadas de Laodiceia, mas elas estão vivendo no pé da letra a realidade da igreja de Laodiceia. Isso eu falo para a grande como para a pequena também. Porque preste atenção numa coisa: quando estamos de dificuldade, para onde nós vamos, irmão? Correr a léguas? Correr a quilômetros? Nós vamos para o pé de Jesus para jejuar 40 dias, 7 dias, 15 dias. Nós vamos pegar nossa Biblinha e todo dia: Senhor, eu me comprometo a ler a Tua Bíblia. Nós vamos começar a chorar no culto. Nós vamos começar a levantar a nossa mão. Pode ter cantado um hino, Frank, 10 vezes durante a semana, em todo o culto doméstico, no culto na igreja oficial, na escola dominical. Mas aquele culto toda vez, por causa da pressão que nós vivemos, por causa da falta que nós vivemos, aquele louvor, ele toca na nossa vida. Verdade. Mas quando nós nos colocamos na autossuficiência, no orgulho, na falta de dependência de Deus, e eu guardo a palavra no seu coração, na sua mente, na insensibilidade total da realidade da igreja de Laodiceia, nós vamos apresentar as mesmas características de Laodiceia. O Senhor disse assim: olha, porque tu se acha uma igreja rica, uma igreja que nada tem falta, você tem que entender que você não passa. Olha aqui que Jesus fala: de um coitado, de um miserável, de um cego, de um pobre. Você está nu, Laodiceia. Para mim você está nu. Você não tem cobertura nenhuma espiritual. Você não tem nada de crente. Você não tem nada de igreja apostólica. Você não tem nada de igreja centralizada na Bíblia. Você não tem nada de igreja centralizada na minha profecia. Você não tem nada de reino dentro de você. Você é uma igreja vazia. Vocês são povos vazios. Mas nesta noite eu vim aqui, querido, eu paro por aqui para te dizer uma coisa: ainda é tempo de nós sermos sensíveis à voz que Deus está usando os levitas aqui para cantar. Nós ainda temos condição de sermos sensíveis quando é ministrada a escola dominical, a palavra tocando no nosso coração, quando alguém nos manda um text message com um versículo bíblico, aquilo tocar na nossa vida e nos sensibilizar que é a palavra do nosso Deus e que nós amamos o nosso Deus. Ainda é tempo de nós mudarmos essa realidade da nossa vida. Ainda é tempo, preste atenção, leia esses versículos do 14 a 22. Não está mostrando nenhum tipo de qualidade que releva essa igreja. Pode não ter promiscuidade, problema sexual, pode não ter problema de idolatria, mas é uma igreja orgulhosa daquilo que ela é.
Pastor, estou na América, isso tem a ver com o meu contexto? Tem, mas tem a ver com o Brasil, tem a ver com outros continentes, tem a ver com a igreja espalhada no mundo todo. Não é a grande maioria, nós sabemos, sempre tem um remanescente, mas na totalidade, né, quase totalidade, na grande maioria, a igreja evangélica espalhada no mundo inteiro precisa de voltar às origens, precisa de voltar para a oração. Irmão, nós estamos precisando viver o momento do lenço. Sabe o que é o momento do lenço? Traga o lenço para a igreja. Começa a pedir a Jesus, Jesus, eu preciso voltar no momento do lenço. Para quê? Para enxugar o suor, igual eu estou suando aqui? Não. Para você começar a chorar por causa da presença de Deus através do louvor, através da oração, através da palavra, por causa da presença de Deus, que quando você se humilha, Deus é grande na sua vida para te tocar, para te fazer sensível, mas também, escuta bem, eu termino aqui, para te preparar, para você estar da maneira que Ele quer e te levar para o céu de glória. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Estão vivendo na época da igreja secularizada, que preocupa mais. Vou falar mal do Frank aqui. Frank errou uma nota. Essa igreja secularizada, que quer tudo perfeito porque ela se acha grande, rica. Tudo tem que ser perfeito para o homem e para Deus. Se eu errar no meu acorde aqui, eu estou tocando para quem? Para o homem ou para Deus? É claro que eu tenho que fazer o melhor. Mas eu estou tocando primeiro é para quem? É para mim? Ou eu estou tocando é para Deus? A igreja secularizada não aceita imperfeições, não aceita erros. Não aceita 5 minutos passado o tempo. A igreja secularizada não aceita nada extra, a liturgia que ela já está preparada. Eu não estou dizendo, escuta bem, eu não estou ridicularizando as igrejas que trabalham de acordo com o tempo. Eu conheço o pastor Aguinaldo, a pastora Elaine, eles têm ordem e decência nos seus cultos. Hoje foi uma coisa extra, hoje é um sabadão, amanhã nós vamos para a igreja, amanhã é domingão, você dorme depois você voltar do culto, depois você comer aquele almoço maravilhoso. Hoje é um dia especial, mas eu estou dizendo de pessoas que para elas tudo tem que ser enquadrado. Esta igreja de Laodiceia, mas nesta noite eu profetizo que Deus vai levantar a igreja viva do Deus vivo no nosso meio, para a glória do seu nome. A igreja do lenço, a igreja do choro, a igreja da oração, a igreja que ama a palavra, que respeita os seus pastores, a igreja que quando é aberta a palavra, ela está tremendo e temendo, porque Deus está falando no culto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso é verdade, Pai. É hora de nós voltarmos para a nossa sensibilidade como igreja. É hora de Deus retirar a frieza ou a mornidão da nossa vida. É hora de Deus preparar uma igreja. Segundo está escrito no Apocalipse, quando o Senhor olhou para a igreja que vinha da grande tribulação, olhou para aquele povo que vinha o melhor da grande tribulação, que se juntou a uma outra multidão. Então perguntaram para o Senhor, uma voz ecoou e perguntou, quem são estes? Lá está dizendo, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aleluia. Glória a Deus. Que tem linho fino, vestido de linho fino e branco. E ainda fala a característica: o linho fino, as vestes brancas e limpas são atos de justiça do santo. Deus quer que nós vivamos em santidade, em temor, em dependência e humildade. Deus quer levantar uma igreja pura. Glória a Deus. Levante-se agora no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Tu és poderoso. Alguém pode tocar para nós aqui, por favor? Nós só queremos fazer uma oração. Oh, meu Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Agora é a hora de você fazer um concerto com Deus. Agora é a hora de você tomar uma atitude diferente diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Sabe o que é a característica dos crentes de Laodiceia, irmão? Vou te mostrar uma coisa dos crentes de Laodiceia de hoje em dia, como é que são. São crentes que pulam de igreja em igreja, não ficam em lugar nenhum. É Deus. É verdade. São os crentes de Laodiceia. É meu Deus. Poder do teu. Oh, Jesus. É verdade, Jesus. Liberta, Jesus, a verdade, meu Deus. Toca aqui, Deus. Tem tanta coisa que se assemelha hoje em dia com os crentes de Laodiceia. Mas escuta uma coisa. Diante de tanta exortação que Deus falou aqui, Deus tem uma palavra maravilhosa para dizer para você. Ele quer que você seja ovelha e Ele seja pastor. Aleluia. Deus quer reverter o quadro na sua vida hoje, querido, querida.
Deus quer olhar para você e falar: olha lá, está minha ovelhinha, ela tomou o lugar de ovelha, e ovelha depende do pastor. A ovelha não tem visão para andar sozinha, ela tem que ser guiada pelo pastor, pelo cajado do pastor, pela voz do pastor. Nesta noite, neste louvorzão, Deus está dizendo: eu estou à procura dos meus adoradores, que são as minhas ovelhas. Verdade, meu Pai, aleluia. Santo é teu nome. Não é nem Gerizim no lugar dos samaritanos adorarem, e nem no Monte Sinão, no Sião, no lugar aonde os judeus adoravam. Jesus disse para a samaritana: vai chegar a hora, mulher, e a hora já chegou, em que o Pai começa com seu binóculo espiritual a buscar os seus verdadeiros adoradores. Será que se Deus olhar para dentro dessa igreja, tirando agora a placa denominacional, Ele vai encontrar adoradores aqui nesta noite? Eu estou aqui para julgar você, e nem você julgar a mim. Eu estou aqui para você fazer uma alta análise dentro do seu coração. E enquanto a igreja está aqui nessa terra, é tempo de consertar o altar, é tempo de consertar a vida. Falei: meu Deus, obrigado, porque o Senhor usou a tua filha para me chamar. E quando eu vou pregar em algum lugar, o Frank já me viu pregar aqui algumas vezes. Isso é para a glória de Deus, não é para a minha glória. Eu dou a minha boca mesmo para Deus usar, porque eu sei que talvez o pastor, aleluia, vai falar no nome do Senhor. Eu estava até dizendo isso com um pastor que eu estava falando com ele sobre isso. Talvez o pastor vai dar a boca para falar e os crentes vão começar a jogar pedra, achando que é da carne, achando que é mensagem encomendada. Mas quando Deus usa o de fora, ninguém vai poder falar que não é de Deus, porque eu não conheço a realidade de vocês. Temos várias igrejas aqui, eu louvo o nome do Senhor, que esta mensagem Deus já está falando há dias no meu coração. Glória a Deus. Igreja insensível. Estamos vivendo um momento da insensibilidade, mas ainda é hora de mudar, queridos. A carta escrita aos Colossenses, lá no capítulo 3, se não me engano, versículo 5 está dizendo: vós vos despides do velho homem e vos renoveis no novo homem, que é nascido segundo a imagem do Senhor. Aleluia. Esta é uma noite que nós vamos falar com Jesus: Jesus, eu te aceitei para que o Senhor arranque esta velha roupa da minha vida. Eu não quero essa velha roupa, eu não quero a roupa do Egito, eu não quero a roupa manchada de sangue, eu não quero a roupa manchada de pecado. Jesus, eu quero a nova roupa, e é com essa nova roupa que eu vou te servir todos os dias da minha vida. Fecha os teus olhos agora, eu vou te dar 1 minuto. Se existe alguma coisa na tua vida de igreja de Laodiceia, ela está dizendo: tu és um miserável. Miserável porque nós achamos, escuta bem, que o nosso dólar pode comprar alguma coisa. Pobre, cego, olha, cegueira espiritual, nu. Está falando que nós estamos, lá está falando que a igreja de Laodiceia está se achando, sendo achada sem roupa espiritual. Adão e Eva correram porque quando olharam para a falha que tinha, viram que estavam nus, estavam alguma coisa errada de acordo com Deus e com a santidade de Deus. Por isso que eles correram e colocaram folhas de árvores para cobrir a sua nudez. Isso tem tudo a ver com aquilo, querido, que Laodiceia vivia. Só falando uma coisa interessante aqui: Laodiceia era um dos maiores centros de um banco forte em Laodiceia. Por isso que Jesus usou o contexto. Por quê? Porque a secularização da cidade entrou dentro da igreja. A igreja se achava como o banco de valor da cidade. Ela não precisava de Deus porque era rica também. Jesus falou que ela era uma igreja cega. Laodiceia tinha uma das maiores fábricas de colírio daquela região. Jesus falou com ela: você está igual à cidade, igreja.
Você está cega, precisando de colírio. E não deixe eu limpar a vossa visão para ver a glória e as maravilhas da minha glória. É uma igreja nua. Porque o povo era nu? Porque naquela cidade, escuta bem, tinha uma fábrica que fazia os melhores tecidos de lã preta da região. Jesus, quando olhou para ela achando que estava bem vestida, que Jesus ia agradar da postura dela, que Jesus ia agradar das suas vestes espirituais, Jesus olhou para ela e falou: olha, você está igual à cidade, tem o melhor tecido, tem a melhor fábrica, mas você não está com a roupa preparada para apresentar diante de mim. Nesta noite, querida, é noite de concerto com o Senhor neste louvorzão. Igreja Ebenezer, qual seja a denominação que você é, se humilhe diante do Senhor nesta noite e fale: Jesus, eu quero ter visão nesta noite para ver as coisas do Senhor. Jesus, eu preciso das minhas vestes espirituais. Jesus, eu preciso que o Senhor tire a arrogância do meu coração. Eu preciso ser humilde, Senhor. Eu preciso ser totalmente dependente do Senhor. Eu quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui individualmente, mas você que quer se render diante do Senhor, levanta as suas mãos agora em rendição. Aleluia. Levante as suas mãos para Jesus agora e começa a falar: Jesus, eu não quero ser a igreja Laodiceia de nome, eu quero ser a igreja lavada e remida pelo teu sangue. Eu quero ser a igreja curada, a minha visão. Eu quero ser uma igreja que tenha a minha mentalidade e entenda que eu sou ovelha e que o Senhor é pastor, dependo do pastor. Senhor, eu quero ter uma vida totalmente coberta pela tua palavra, pela tua graça. Eu quero ter vestes de louvor, eu quero ter vestes de um adorador. E é isso que Jesus esta noite me levanta, esse vaso aqui, esse vaso de barro, para falar com você, meu irmão. Entenda que Deus está falando com você pelos louvores e pela palavra, que é a hora de você se portar como um vaso de barro, para que a excelência do Senhor seja colocada dentro de vaso de barro. Vaso de prata azeda vinho, vaso de ouro azeda vinho, vaso de cobre azeda vinho, mas vaso de barro passado no fogo é como se fosse, aleluia, um recipiente preparado pelo fogo, aleluia, untado pelo fogo, para que possa ser colocado o vinho. E diz, aleluia, que o vinho, aleluia, em vasos de barro é a excelência da glória de Jesus dentro dele, aleluia. Faça um concerto com o Senhor neste minuto agora, que eu quero colocar você diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, o tempo já passou, estamos tarde da noite, mas obrigado pela tua palavra nesse 9º louvorzão da Igreja Batista Ebenezer. Te louvamos porque, Deus, não precisamos e não temos que esperar as maiores igrejas do mundo fazer a obra e se posicionarem como igrejas, não. Tua palavra fala que nós somos templo e morada do Deus em Espírito, do Espírito Santo. Nós somos o templo do Senhor. E quando se reúne esse monte de vasos que está aqui, Senhor, com tantos outros, nós formamos o corpo de Cristo localmente e internacionalmente, invisível, visível e invisível, espalhado na face dessa terra. Começa a boa obra na minha vida nesta noite, Senhor. Quero te pedir na minha vida aqui, Jesus, eu preciso que essas características de Laodiceia saiam da minha vida dia após dia. E eu coloco agora a vida de cada um dos obreiros, dos irmãos que estão aqui. Muda a nossa sorte, Jesus. Tira a nossa insensibilidade aqui nesta noite, meu Senhor. Nós não queremos, quando o Senhor olhar para a terra e olhar para o que está do nosso lado, e nós não sermos atingidos pelo teu olhar. Olha para nós, Jesus, nesta noite, Senhor. Mas olha e vê a figura da imagem de Cristo Jesus através da nossa vida.
quando nas nossas igrejas que nós congregamos, os nossos pastores, os que passarem por lá pregando, os ministros de louvores, os professores da escola dominical, que todos eles são ministros, ministrarem, que a tua palavra venha, Senhor, como espada de dois gumes, para dividir a nossa vida, mas para converter a nossa vida. Converta cada vida aqui nesta noite, Senhor. Converta para ti, que ele se arrependa das suas mazelas, que ele se arrependa dos seus pecados, mas que ele se posicione dizendo que aqueles que se humilham diante do Senhor, o Senhor vai os exaltar naquele grande dia. E nós vamos ouvir uma voz dizendo: bem-vindo, benditos do meu Pai, ao reino que vos está preparados desde a fundação do mundo. Alguém vai chegar e fazer isso, Senhor, e bater na porta depois da meia-noite, e uma voz Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.